Shalom Haverim, Bruhim Rabaim, sejam bem-vindos ao canal Judaísmo Nazareno Or HaTorá, Luz da Torá. Hoje nós estaremos fazendo um breve comentário relacionado com alguns aspectos da vida de Yosef que dificilmente, quase nós não encontramos sendo falado nas redes sociais. Hoje nós estamos na Parashá Vaigash e dentro dessa porção há um elemento logo no primeiro versículo relacionado com a própria expressão Vaigash, onde narra uma aproximação de Yehudá em relação a Yosef para lhe falar. Então, por conta desse elemento, e até mesmo nas porções anteriores, nós temos vindo aí desde a Parashá Vayashev, no capítulo 37 de Bereshit, falando sobre a vida de Yosef, sobre o fato dos seus irmãos terem o perseguido, sobre o fato dele ter ganhado ou ter ganho aquela túnica e a túnica ter despertado um sentimento de ciúme nos seus irmãos, o fato dos seus irmãos terem o vendido, terem antes de o venderem colocado no poço, toda a trajetória dele até a sua chegada ao Egito, as perseguições que se desencadearam e que Yosef sofreu no Egito, e o fato, como nós vimos nas porções anteriores, aonde os seus irmãos, ao chegarem no Egito e se deparar com Yosef, não terem o reconhecido. Então, por conta disso, a Parashá Vaigash e todas as porções relacionadas diretamente com a vida de Yosef, ela é muito sugestiva para falar de um aspecto, para dois tipos de analogia. Primeiro, Yosef ele vai servir em muitos estudos que nós ministramos em nossas comunidades, e dentro de comunidades não só Netzarim, mas comunidades messiânicas, ele vai servir como uma analogia perfeita de Mashiach. Então, o fato dos seus irmãos terem tido inveja dele, terem o perseguido, o fato de os irmãos dele não o reconhecerem, por conta da sua mudança no aspecto físico quando eles chegam no Egito. Então, esse é um elemento, inclusive, muito importante nessa analogia, porque vai falar de um aspecto de ocultação do Mashiach aos olhos de Israel. Então, esses elementos, eles não são de todo estranhos, para nós, para as pessoas que já estão estudando Torá, que já estão familiarizadas com diversos aspectos do pensamento judaico, Midrash e tudo mais. Então, é muito comum, e eu quero enfatizar que essa é uma característica nossa, é uma característica do messianismo, e quando eu falo messianismo eu quero englobar comunidades messiânicas e Netzarim, destacar justamente o ocultamento de Mashiach e a incapacidade, contrastando com a incapacidade do Israel, e quando geralmente essa incapacidade de reconhecer, do Israel reconhecer Yosef, ou seja, reconhecer Mashiach, ou reconhecer Yeshua como Mashiach, então essa incapacidade de reconhecimento, ela geralmente é direcionada para o segmento judaico ortodoxo. E é interessante que a própria tradição ortodoxa ela tem diversas tradições, diversas referências e reflexões dos rabinos, onde eles vão basicamente admitir essa incapacidade de enxergar o Mashiach, vão admitir o ocultamento de Mashiach e vão ao mesmo tempo levantar a possibilidade deles não identificarem Mashiach quando o Mashiach se aproximar, quando ele se revelar. Então, isso são elementos, são aspectos que são conhecidos e todos nós estamos familiarizados com esses elementos. É muito comum da nossa parte, do messianismo no Brasil, apontar esses elementos relacionados com o ocultamento de Mashiach em analogia com a falta de habilidade dos irmãos de Yosef o reconhecerem, com a ortodoxia judaica. E isso é interessante porque é claro que eu, como um Netzarim, é muito conveniente para mim também abordar esses elementos negativos dentro da ortodoxia. Então, essa é a primeira analogia. Quando se faz, ou quando se fala de Yosef,
você tem a primeira analogia, onde Yosef ele vai ser comparado, né, a Machia, e dentro de uma visão messiânica, ou dentro do messianismo, nós temos ali Yeshua. E uma segunda analogia, um segundo aspecto relacionado com Yosef, não é só a comparação entre Yosef e Machia, mas sim Yosef como um representante de Efraim, ou da casa de Efraim, ou do Israel que foi disperso, né, e foi ou é perseguido pelos seus irmãos. Então, num primeiro momento, Yosef ele é comparado com Machia, e em um segundo momento, Yosef é comparado com a casa de Efraim, conforme profetizado ali nos profetas Jeremias, Emiarro, Yeshayahu, Isaías, no profeta Ezequiel, quando fala da junção das duas varas, simbolizando, né, a gente tem ali na Haftará, no capítulo 37 de Ezequiel, o profeta ele juntando as duas varas em simbolismo a união ou a aproximação das duas casas, a casa de Efraim, a casa de Israel e a casa de Yehudá. Então, é profético essa união. Então, no segundo momento, nós temos Yosef representando justamente a casa de Efraim. Isso é muito intrigante e interessante porque dentro da Parashá Vaigash nós temos Yehudá se aproximando. Então, o que eu quero destacar que para nós messiânicos é conveniente a gente sempre destacar o elemento, o aspecto negativo da ortodoxia, para justificar o nosso posicionamento, para justificar a nossa forma de se relacionar, de se comportar e de se portar em relação à filosofia, ao pensamento, ao estilo de vida judaico e a forma da ortodoxia se comportar em relação ao messianismo no Brasil. Então, isso é conveniente para mim. Então, é claro que eu sou muito favorável, né? Nós somos favoráveis a destacar sempre o aspecto negativo do outro lado. Mas fica a pergunta, será que nós, dentro do messianismo, também não temos elementos negativos que podem ser destacados, com base dentro da Parashá Vaigash? Então, é nesse ponto que nós estaremos entrando hoje, porque a tradição, ou seja, quando eu falo a tradição, eu quero aqui destacar a Torá Shebel-Peh, a Torá oral, a Torá da boca, ela vai nos fornecer diversas informações relacionadas com a vida de Yosef, como um representante da casa de Efraim, e nós como sendo esses efraimitas, né, que são elementos, são aspectos negativos relacionados com a vida dele, que não são facilmente percebidos dentro da Torá Shebirtav, a Torá escrita. Então, você encontra esses elementos dentro da Torá escrita, só que de uma forma um pouco imperceptível, um pouco camuflada. Então, os comentários rabínicos, a tradição, os mesmos midrashim que falam do ocultamento de Machia, vão revelar uma outra faceta de Yosef que casa muito bem com a postura e o comportamento do messianismo brasileiro. E uma das características de Yosef, né, com base justamente no capítulo 39 de Bereshit, no versículo 6, onde vai ser elogiado a beleza de Yosef, é justamente essa questão relacionada com a aparência de Yosef, né? Todos os eventos relacionados com a vida de Yosef, que são eventos trágicos, desde a Parashá Vayeshev, aonde os irmãos dele começam a perseguir, começam então a maquinar uma forma de matá-lo, de vendê-lo, tudo isso foi desencadeado e a tradição ela vai endossar. Eu vou citar aqui alguns versos relacionados com a tradição, não são todos porque são muitos, mas só para que os irmãos tenham uma ideia, vão destacar justamente o fato, o comportamento inadequado de Yosef, o comportamento vaidoso dele, relacionado com a sua beleza, e o fato dele instigar os seus irmãos, né, a um ciúme, né? Então toda
a reação, todo o comportamento dos irmãos de Yosef foi uma reação negativa, é óbvio, não justificando a postura dos irmãos, mas foi uma reação negativa, justamente a postura também negativa provocada por Yosef. E a tradição ela vai mostrar como se os irmãos de Yosef já houvessem identificado nele a possibilidade justamente dele ser uma raiz de idolatria. Então nós estaremos lendo aqui alguns versos, alguns comentários relacionados com isso, e eu convido a você a anotar essas referências, né, e nós estaremos trazendo depois outras informações nos vídeos posteriores. Eu não quero fazer um vídeo muito longo, mas só para que vocês venham compreender esse aspecto relacionado com a vida de Yosef, que está também inerente dentro da tradição, né? Só que não é algo muito favorável ao messianismo brasileiro hoje. Então vamos lá às primeiras citações. Em Bereshit 39:6, nós temos o texto que diz da seguinte forma: deixou, pois, tudo que tinha nas mãos de Yosef, e nada sabia do que estava com ele, exceto o pão que comia. Essa linguagem aqui, exceto o pão que comia, é um eufemismo, segundo a tradição, se referindo à esposa de Potifar. Ou seja, Yosef cuidava de tudo, exceto do pão que comia, ou seja, exceto a esposa de Potifar. E Yosef tinha traços bonitos e uma pele bonita. Então observem que o texto vai destacar justamente o aspecto da beleza de Yosef, a aparência de Yosef. Citando esse texto, o Rashi, que é um dos maiores comentaristas judeus, ele vai citar esse texto, ele vai comentar esse texto, na verdade, citando o Midrash Tanhuma, né, na Parashá Vayeshev, ou seja, a Parashá que vai iniciar no capítulo 37 de Bereshit, no versículo 8, que diz assim. Então o texto diz assim: Yosef tinha feições bonitas. Assim que Yosef se viu na posição de governante, ele começou a comer, beber e enrolar o cabelo. Disse o santo: bendito seja, seu pai está de luto e você enrola os cabelos? Vou incitar o uso contra você. Vou incitar o uso contra você. Imediatamente depois, a esposa de seu mestre ergueu os olhos. Então aqui é uma citação do Midrash Tanhuma, onde Rashi ele comenta o versículo do capítulo 39, verso 6 de Bereshit, citando o Midrash Tanhuma. Então observe que Rashi é um dos comentaristas, é um dos maiores comentaristas judeus, que trabalha muito o aspecto Pshat da Torá, mas ele faz uso do Pshat de uma forma muito aprofundada. E ainda citando Bereshit Rabbah, um comentário da porção, no capítulo 48, verso 7, em Bereshit Rabbah 48, 7, vai dizer assim: Yosef costuma agir como um adolescente, tocava nos olhos, saltava sobre os calcanhares e arrumava os cabelos. Então observem esse aspecto relacionado justamente com a vaidade de Yosef. E a tradição, ela comentando esses versos, há uma compreensão de que Yosef, ele praticamente de forma imprudente, ele desencadeou nos seus irmãos um sentimento que levou a vendê-los para o Egito. É mais ou menos assim: o Eterno tinha um projeto na vida de Yosef e ele iria cumprir esse projeto de uma forma ou de outra. E para o cumprimento desse projeto que o Senhor já havia revelado para Yosef, não precisava necessariamente que Yosef fosse vendido para o Egito, né? No entanto, né, por conta do comportamento inadequado de Yosef, ele passou tudo o que ele teve que passar sendo vendido para o Egito, e o Eterno ainda assim, mesmo ele lá na condição em que ele se encontrava lá, o Eterno cumpriu as promessas na vida de Yosef, né? Mas de uma forma que foi dolorosa para Yosef, que deixou marcas na vida de Yosef. Então, comentando ainda as citações, o Zohar, comentando Shemot, né, na porção 74a, sobre esse aspecto da vida de Yosef, o texto vai dizer assim: todo aquele que viu Yosef
descobria que seu coração estava apaixonado por ele. Então observem essa característica da vida de Yosef relacionado com a beleza de Yosef. Então, ainda comentando esse aspecto relacionado com a beleza, que era algo que se sobressaía, que se destacava na vida de Yosef, nós temos um comentário de Irashi muito interessante, com base na bênção que Yaakov ele recita sobre Yosef. O texto diz assim: um filho encantador é Yosef, um filho encantador aos olhos das mulheres. Cada uma caminhou para vê-lo. Comentando esse mesmo texto, Rashi, citando a própria tradição, né? Aqui o Rashi ele cita muito a tradição, então não é uma coisa que Rashi está desenvolvendo nada, está criando nada, essas são citações da própria tradição. Ele vai dizer: as mulheres do Egito caminharam pela parede para contemplar a sua beleza. Das mulheres, cada uma caminhou para um lugar de onde pudesse ter um vislumbre dele. Dele quem? De Yosef. Então você vai ver, esse texto aqui, ele está justamente explicando o momento do cortejo, quando Faraó põe o anel de governador nas mãos, nos dedos de Yosef, e leva ele então para caminhar entre a cidade, apresentando como o segundo maior abaixo dele. E então, durante esse cortejo, né, a tradição vai dizer que as mulheres, elas vinham, elas jogavam presentes, jogavam anéis, jogavam joias, e todas elas queriam contemplar Yosef, queria olhar para Yosef. Então observe que essa característica da beleza de Yosef, ela está relacionada com o aspecto da vaidade. Esse Yosef que a tradição está descrevendo, esse é o Yosef ainda antes, que existiu antes do Yosef Tzadik, o justo, ele ser formado. Então, existem várias referências dentro da tradição que vão concordar que o Tzadik, o justo, ele foi sendo formado, ou ele vai ser formado, a partir justamente do assédio em que Yosef começa a sofrer da esposa de Potifar, e ele então resiste esse assédio. A tradição vai dizer que certa vez, dentro do Midrash Tanhuma, a esposa de Potifar traz diversas servas para dentro do seu palácio, para dentro da sua casa, e coloca na mão dessas servas uma faca e uma fruta, e elas então se cortam, né, no momento que elas tentam cortar essas frutas, porque elas se distraíam com a beleza de Yosef. E ela então vira para suas servas e diz assim: vocês, somente por um momento em estar olhando para Yosef, se cortou, se machucou. Imagine eu que tenho que conviver com ele. Então, esse aspecto da vida de Yosef, o lado da adolescência, da vaidade, é um lado que se sobressaía, e o tzadik vai ser formado justamente a partir do momento quando ele começa a sofrer esse assédio e começa então a resistir ao assédio, né? Vai ser quando então ele vai ser vendido, ele vai ser preso, vai ser colocado no cárcere e fica ali 2 anos no cárcere até ter aquele ser chamado por Faraó para revelar o sonho que Faraó já havia tendo esse sonho, ele já vinha tendo esse sonho durante 2 anos. 2 anos ele já vinha tendo esse sonho, só que todas as vezes que ele acordava, ele se esquecia do sono, segundo a tradição. Então ele se esquecia desse sonho. E no momento em que Yosef ele passa a ter bitachon, passa a ter confiança no Eterno, né, porque até então, segundo a tradição, ele estava confiando justamente no copeiro que ele havia pedido para se lembrar dele. Então, quando ele passa a ter bitachon, confiança, vai ser quando então Faraó ele vai acordar e não vai se esquecer do sonho, e vai se desencadear tudo aquilo que aconteceu, onde ele vai ser exaltado e elevado na terra do Egito, né? Então observe esse aspecto da vida de Yosef, o aspecto relacionado com a vaidade. Comentando ainda sobre esse aspecto relacionado com a vaidade,
a tradição ela irá linkar esse elemento da beleza, do elemento que está relacionado com a beleza, com aquilo que é atraente e a vaidade, com o aspecto de idolatria. Então, citando o Midrash Tanhuma na Parashá Kitzá, no verso 19, o texto vai dizer assim: Jeremias afirmava que, Rav Irmiah afirmava que, quando lhe trouxeram os brincos, Arão ergueu os olhos para o céu e declarou: A ti levanto os meus olhos, ó tu que está entronizado nos céus. Salmo 123, 1. Você que conhece todos os pensamentos sabe que faço isso de má vontade. Ele jogou seus brincos no fogo, e os mágicos se aproximaram e realizaram feitos mágicos. Alguns dizem que Miqueias moeu os tijolos que Moisés guardou na mistura e que pegou a tábua na qual Moisés havia escrito quando ergueu o caixão de Yosef do Nilo e os lançou na fornalha de fundição entre os brincos. Então o bezerro saiu saltando. Ao saltar, o povo começou a gritar: Este é o teu Deus, ó Israel. Então, observem que a tradição ela vai linkar, vai relacionar esse aspecto relacionado com a beleza de Yosef, a vaidade, com o elemento idolatria. E isso pode ser visto, inclusive, dentro da Parashá, no capítulo 37 de Bereshit, verso 19, o livro de Gênesis, quando então Yosef ele se aproxima dos seus irmãos, e o texto vai dizer assim: E disseram um ao outro, lá vem o sonhador, eis que já vem o sonhador. O texto hebraico diz assim: lá vem o Baal HaLomot, ou seja, então você tem uma alusão ali à expressão Baal, né? Ela vai ser, esse texto de Bereshit 37, 19, vai ser justamente comentado em Bereshit Rabá 84, 14, da seguinte forma: eles disseram, esse nos levará a adorar Baal. Então, eles vão linkar justamente esse elemento. É como se os irmãos de Yosef, tivessem percebido esse aspecto imprudente relacionado com a vaidade de Yosef e identificado que Yosef os iria conduzir à adoração a Baal, né? Por isso que a gente tem vários elementos negativos relacionados com a vida, com os eventos da vida de Yosef. Por exemplo, Yosef ele vai ser vendido pelos seus irmãos em Siquém ou Shechem, aonde a sua irmã Diná foi violentada. Vai ser exatamente aonde também Jeroboão ele vai estabelecer um padrão elevadíssimo de idolatria. E os siquemitas são exatamente aquele povo que aceitou a Brit Milá, aceitou a circuncisão com interesses financeiros, né? Com interesses escusos que não a própria Torá. E, pela permissão de Hashem, Simeão e Levi foram lá e fizeram justiça com as próprias mãos, né? E esse aspecto da justiça com as próprias mãos, ela vai ser justificada dentro da própria tradição pelo fato daquela conversão ela ter sido uma conversão interesseira, que pode inclusive ser comparada ao fato quando aquele mágico ele vem até Shimon Kefa, Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, e ele pede para que Shimon Kefa coloque a mão e lhe dê também o Espírito Santo, a Ruach HaKodesh. E ele fala assim, ele quer adquirir isso por soma de dinheiro, por valor, ou seja, ele quer dar preço ao dom do Eterno. E então Shimon Kefa ali lhe dá uma palavra dura de julgamento e ele sai repreendido. É exatamente o que acontece. Então você tem esses elementos negativos relacionados com a vida de Yosef, aonde essa vaidade ela é linkada com o elemento de idolatria. Eu coloquei assim, a mesma placa que Moisés havia usado para tirar o caixão de Yosef das profundezas do Nilo, foi usada para extrair o Egel Hazachav, ou seja, o bezerro de ouro do fogo. A tradição comenta que essa placa pode se referir a Yosef como Shur,
ou seja, um touro, simbolizando que Yosef foi fonte da fertilidade e bênção para todo mundo. Mas também simboliza o perigo de Yosef Nar, ou seja, Yosef adolescente, a qual a fertilidade pode degenerar em desejo e espontaneidade em pecado, e a relação com as demais nações em assimilação com o Erev Rav, ou seja, a multidão heterogênea. Essa própria Hem, graça, e essa beleza que Jacob havia reconhecido e bendita em Yosef, tem o potencial para se tornar algo vão. Aí aqui eu cito o texto de Mishlei 31:30, que diz: Provérbios, falso é a graça e vã é a beleza. Comentando o texto de Mishlei 31:30, Sanhedrin, o tratado de Sanhedrin 20a, diz assim: falsa é a graça. Isso se refere a Israel. Então, isso é interessante nós observarmos, porque é muito simples nós linkarmos a vida de Yosef com elementos relacionados com a ortodoxia, só que existe um outro aspecto da vida de Yosef relacionado com a casa de Efraim, linkado à vaidade e idolatria. E nós vimos muito isso durante agora o período de Hanukkah, onde no livro de Macabeus nós vamos ver uma galuta interna sendo desenvolvida, nós vamos ver uma classe judaica vendendo seus irmãos aos gregos, né, e trabalhando a favor dos gregos e contra Israel ao estabelecimento de uma idolatria. E essa questão da vaidade é uma questão que ela está muito inerente no nosso segmento, porque nós temos um elemento, a questão da vaidade, onde a gente vê pessoas que fazem parte do movimento, estão dentro do movimento, saíram do cristianismo, mas elas não cumprem as etapas, né, necessárias para um discipulado dentro do messianismo brasileiro. E isso, esse pulo, né, o fato de há uma queima dessa etapa, ela vai provocando que um comportamento que não segue uma siniut, uma descrição. Por que o tema dessa mensagem está relacionado com vaidade e descrição de Yosef? Porque Yosef ele teve um momento de vaidade, aonde os irmãos dele se aproximaram, se afastaram, e ele vai passar a ter, então, depois de uma experiência dolorosa no Egito, uma postura de descrição. E Tsiniut, modéstia e discrição, é um dos pilares, é um dos fundamentos do judaísmo. E foi exatamente quando Yosef passou a ter essa postura correta, caché, adequada, é que Yehudá, que pode ser uma representação da casa de Yehudá, se aproxima então de Yosef para falar-lhe. É quando vai haver essa aproximação entre seus irmãos em relação a Yosef. Ou seja, com a analogia que nós podemos fazer, o messianismo no Brasil hoje, ele não tem elementos, ele não tem características que causam essa aproximação de Yehudá. Nós temos hoje materiais que são linkados e são postados frequentemente nas redes sociais, sempre atacando a ortodoxia, criticando o estilo, as práticas, as alahot, criticando as tradições. Geralmente, quando nós vemos um netzarim ou um messiânico utilizando o elemento da tradição, é justamente dentro desse aspecto que nós estamos enfatizando aqui. Ele usa aquilo que é favorável ao messianismo, ele usa aquilo que é favorável ao seu comportamento ou que justifique a sua não observância de diversas práticas judaicas que ele mesmo critica dentro do messianismo em relação ao judaísmo ortodoxo, e ele não faz, ele não pratica. Então é muito favorável. E esse tipo de comportamento é um comportamento vaidoso. Por quê? Porque na maior parte das vezes esse comportamento é realizado, é feito por pessoas que não estão inseridas dentro de uma ortodoxia, que têm um estilo de vida mais cristão do que judaico, ex-líderes cristãos que estão começando agora a sua trajetória
dentro de uma transformação e de um discipulado, e é justamente esses segmentos, essas pessoas que estão atacando a tradição. Então, você imagine um rabino, um ortodoxo sendo criticado, ele assistir um material que critique um estilo de vida e critique elementos dentro da tradição que foram criados e elaborados justamente para ele, para o povo judeu. E você vê um cristão atacando essas práticas, né? Então foi justamente esse sentimento de vaidade que faz com que Yehudá se afaste, se distancie. Foi justamente a postura de Yosef vaidosa em falar de forma imprudente, os projetos de Hashem na vida dele, onde supostamente seus irmãos se curvariam, né, ostentando os presentes maravilhosos que seu pai o havia dado, que desencadeou o ciúme, né, e o afastamento dos seus irmãos em relação a ele. Aí fica a questão, será que o messianismo não age também da mesma forma? Qual é o comportamento que nós temos? Será que nós já estamos na fase de um tzadik? Será que nós já alcançamos um status, o status de tzadik? E interessante, irmãos, para a gente fechar esse vídeo, o nome, a gimatria de Yosef, ela tem a mesma numerologia, o mesmo valor gimátrico do nome Antíoco Epifânio. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Há pessoas que há pessoas dentro do messianismo que às vezes se comportam como um anti-Machia, como um anticristo, como é utilizado dentro de uma linguagem cristã, e estão pensando que estão agindo como Yosef. Então, cuidado para que nós, pertencentes ao messianismo, não venhamos estar agindo como um anti-Machia, pensando que somos o Yosef. Então fica esse alerta. Eu espero que vocês tenham compreendido esse material. Não deixe de compartilhar, se inscrever e curtir o nosso canal. Fiquem na Shalom, Shabbat Shalom, Shavua Tov e até o próximo material.